Bom dia a todos. Agora oficializando. Que dizer, Senhor, desta manhã linda que tu nos contemplaste, que tu proporcionou a nós para podermos chegar aqui na Sociedade Espírita Sem Fronteiras, para receber o bálsamo, Senhor, o bálsamo do aprendizado, o bálsamo do ensinamento, para que possamos compreender melhor o que é a acessibilidade em Libras na Casa Espírita, e que a semente, Senhor, que seja plantada aqui hoje, possa germinar, que cada companheiro que veio tão amavelmente de cada município possa levar daqui a semente e espalhá-la, para que possamos cumprir, Senhor Jesus, aquilo que tu nos conclamou, que amássemos a todos, independente de deficiência, independente de qualquer problema que seja, sem jamais julgar. Amar a todos, Senhor, amar a todos plenamente, como a nós mesmos. E expressamos a nossa mais profunda e grata gratidão aos irmãos espirituais, também aqui presentes, que estão acompanhando conosco. Irmãos que ainda também não podem fazer uso das suas auréolas auditivas por terem se equivocado enquanto estavam na Terra, mas estão aqui hoje no intuito maior do aprendizado também. Então que eles possam receber aqui o nosso carinho e dizer: sejam todos bem-vindos aos dois planos, os encarnados e os desencarnados. Que assim seja. Está iniciando aqui a recuperação do arquivo. Bom, enquanto está recuperando o arquivo, a gente vai conversando, vai iniciando a nossa conversa legal de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a casa pelo convite, de poder transmitir para vocês uma parte desse trabalho que nós temos feito aqui no estado do Rio de Janeiro, e também já tem muitos frutos por algumas cidades do Brasil, tá? Inclusive, nós temos, só para a gente ter uma noção, nós temos realizado, tem que ficar aqui, não no meu nariz, é minha boca que fala, não é meu nariz. Não, é porque senão fica frouxo, cai. Esse negócio aqui tecnológico não está muito bom. Não, mas para gravar ali. Então, o que acontece? Nós temos só um minuto para ampliar aqui, que a tela ficou pequena. Nós temos um trabalho de acessibilidade nacional, com encontros nacionais. O primeiro já se realizou no Rio de Janeiro, em 2015, no Grupo Espírita Regeneração, que fica em frente ao Maracanã. O segundo encontro nacional se realizou em São Paulo, ano passado, em 2016. E esse ano estamos com um encontro já todo organizado, terceiro encontro nacional, que será em Porto Alegre, né, em novembro, 18 e 19 de novembro, que vai ser junto com o Congresso da Juventude, né? Mas estaremos em sintonia em todos os momentos. Então, a gente vai trazer aqui uma parcelazinha desse conhecimento. Eu sou professora, estou aposentada atualmente da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, sou intérprete de Libras também, e
junto com os nossos amigos surdos e alguns amigos ouvintes que estão iniciando na Libras e outros que já são intérpretes, iniciamos esse trabalho de busca de acessibilidade na Casa Espírita. Tá? Então, aí trago hoje para vocês o que seria Libras e o surdo na Casa Espírita. Vamos tentar entender pelo menos o conceito de como é a receber os nossos irmãos surdos na Casa Espírita. Ok? Então, a gente começa com amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos traz isso o tempo inteiro em nossas consciências, na verdade. Então, eu trouxe aqui uma parte do Evangelho, dita por Lucas, capítulo 6, versículo 31, no capítulo 11, item 2 do Evangelho, que diz assim: tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Todo mundo não gosta de ser bem tratado? Quando a gente vai à casa de um amigo e é bem recebido por esse amigo, a gente não gosta de ser bem recebido? Então, por que eu não vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado? Não é verdade? Então, vamos imaginar os nossos amigos surdos adentrando a nossa casa espírita. O que nós vamos fazer? Tratá-los com carinho, tratá-los com simpatia. Sejam bem-vindos, meus amigos. Né? Aí muitas pessoas estão com pontinhos de interrogação. Mas eu vou falar? Eu vou gesticular? O que eu vou fazer? Ah, eu não quero receber surdo, não. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí sai correndo com medo. Né? É medo. Medo. É um medo que a gente não sabe explicar por quê. Né? Então, por que não tratar aos outros como eu gostaria que também eu fosse tratado? Acho que o primeiro lema, o primeiro lema, essa é a palavra que nós precisamos ter em mente, é esse. Né? Então, trago aqui a primeira reflexão da manhã de hoje. E, para isso, eu trouxe também para vocês um vídeo, que é uma pequena encenação, que foi realizada no primeiro Fórum de Acessibilidade, lá no CERJ, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que nós participamos como pessoas que fazem parte dessa consultoria de assessoria, inclusão e acessibilidades do CERJ, da área de educação espírita. E nós fizemos uma pequena encenação de como seria receber um surdo na casa espírita. Vamos dar uma olhadinha e depois a gente faz alguns comentários, tá bom? Lembrando que esse já tem áudio e eu coloquei legenda. Então, a Jane não vai precisar fazer a tradução, tá bom? Só um minutinho.
É assim? Uma caricatura, né? Mas, conceitualmente, a gente pode entender que é mais ou menos dessa forma que pode acontecer na nossa casa espírita, quando, por exemplo, num serviço de atendimento espiritual como esse, a pessoa que vai receber o surdo não tem noção de como vai se comunicar com ela. Que a pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Quando fala com o surdo, tenta falar com o surdo? Grita, fala alto. Vocês acham que o surdo vai ouvir? Vocês acham que o surdo estava entendendo o que ela queria dizer? Ele até poderia fazer um esforço para entender. Até o momento que ela leva ele segurando o braço. Segura aqui, pega meu braço. O surdo poderia andar sozinho? Não? Não. Uma coisa até um pouco que assistencialista, vamos dizer, né? E que não precisa disso. Não precisa disso na casa espírita. Precisa de assistencialismo na casa espírita? Não precisa. A gente já começa por aí. E foi, então, para a sala de passe. O que faz o passista? Antes de dar o passe, manda fechar o olho. O surdo ouviu? Como é que o surdo fica? Perdido. Até que ela indica que era para fechar o olho. Simples. Fez um simples gesto. Fecha o olho. Aí o surdo entendeu. Fechou o olho. No final do passe, o que acontece? O passista vai embora. E o surdo vai embora também, né? Ele fica de olho fechado. Ele não sabe mais o que ia acontecer. Foi explicado para ele que ele ia receber energias salutares, que ele teria que pensar em Jesus. Isso foi explicado para o surdo? Por que ele está ali para tomar passe? Isso foi explicado para ele? Não. Ela saiu, ainda perguntam, acabou o passe, ele não ouviu? É porque é nosso hábito. Nós ouvimos e nós falamos. Então, a gente tem esse hábito. A gente não vai perder esse hábito. Mas a gente precisa mudar um pouco. Porque se a gente vai receber o surdo, ele não ouve. Né? Então, aí, o surdo fica apavorado e sai correndo da casa espírita. Não quer nem mais voltar. Fica apavorado. Sabe-se lá quantas imaginações ele não traçou ali na mente dele. Então, gente, a importância do acolhimento ao surdo é fundamental. Eu falo surdo porque a nossa palestra é focada na pessoa surda, mas a gente sabe que o acolhimento é para todas as pessoas. A doutrina espírita é exclusivista, selecionista, a doutrina espírita é inclusiva, porque assim Jesus nos ensinou. Né? É a pedagogia de Jesus. Jesus nos ensinou a amar. E se eu vou amar a todos. Isso não é inclusão? Então, como seria o acolhimento da pessoa surda na casa espírita? Como diz no livro de orientação ao Centro Espírita, nós tivemos um seminário mês passado que conversou, eu estive aqui presente e foi muito bom, me ajudou bastante a poder elaborar a palestra de hoje, que é o acolhimento. Na página 31 nos diz que é acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Né? Se a gente estuda a doutrina espírita, se a gente entende os ensinamentos de Jesus, o acolhimento tem que ter isso como base. Oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que procuram pela primeira vez, está em vermelho, os que procuram em especial pela primeira vez, o surdo chegando, apoio, esclarecimento, consolação e o amparo de que necessitam para vencer as suas dificuldades. Não é isso que a gente precisa fazer na casa espírita? Não é esse como trabalhadores, tarefeiros do centro espírita, casa espírita, tanto faz? É o que precisamos fazer no acolhimento? Não será diferente para o nosso irmão surdo.
que vai chegar pela primeira vez. Aí eu estou vendo vários pontos de interrogação sobre a cabeça, mas como vamos fazer isso com o surdo? Tudo bem, eu sei. Eu tenho consciência que eu tenho que receber qualquer pessoa na casa espírita desta forma, seguindo a orientação do livro. Mas como eu vou fazer com o surdo? É um diferencial, né? Então, eu vou trazer para vocês um outro vídeo, porque, veja bem, por que muitos vídeos? Porque o surdo é visual. O surdo é visual, nós somos visuais, só que o surdo é muito mais visual do que os ouvintes. Tá? Então, nesse vídeo, nós vamos assistir 3 depoimentos de 3 surdas. Tá? Uma do Rio de Janeiro, outra de Porto Alegre e outra de Santa Catarina, Florianópolis. Elas nos trazem 3 situações diferentes e muito interessantes que nós podemos tomar nota, que nós podemos pensar como poderemos fazer na nossa casa espírita. Elas já trazem algumas dicas, mesmo sem ter muita participação na casa espírita. Vamos assistir? Tá? Para depois a gente chegar a algumas conclusões. Lembrando que tem legenda e voz e áudio, tá bom? E tem Libras, porque são as surdas que vão fazer. A Jane não vai precisar fazer, tá bom? Aqui eu só vou mostrar os vídeos das surdas, porque tem depoimento escrito e não... Eu cortei essa parte, vamos dizer assim. Eu acho que mais importante é a gente ver o depoimento das surdas. Desculpa, eu que vou fazer o áudio. Então, vamos lá. Vídeo 1. Sou Rejane. Tudo bem? E este é o meu sinal. Agora eu vou contar um pouco. Eu sou espírita. Na verdade, alguns anos atrás, eu participei de um centro de Umbanda. Não havia intérprete e não tinha acessibilidade. Por quê? Às vezes, quando eu ia ao centro, por ser umbandista, me transformava em vovó, que sinalizava pouco. Mas havia um problema. Ficava muito longe, era em Sepitiba. E tinha um outro centro em Campo Grande, lá sinalizavam bem a Libras, mas a casa fechou. Então, os 2 centros acabaram. Por quê? O atendimento era privado. Em outro centro espírita, havia uma intérprete, que eu conhecia, mas não gostei da postura dela. Porque faltava a ética dessa pessoa por misturar profissional com pessoal. Eu torço para que melhore a acessibilidade para os surdos, porque o espiritismo sempre busca intérpretes que sejam espíritas para o trabalho com os surdos. E se a pessoa não souber Libras, precisa aprender, pois quando os 2 sabem Libras, tem um conforto para ambos e o atendimento fica muito melhor. Estou torcendo para que melhore. E se fosse uma casa espírita próxima à minha, seria melhor, em vez de ser muito longe. Para mim, ficaria muito difícil, até impossível de participar. Uma casa espírita próxima, onde eu moro, seria melhor. Espero que consigam resolver. Beijos. Vídeo 2. Oi, meu nome é Janaína e meu sinal é este. Moro em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de apresentar um pouco da minha história através de vários fatos ocorridos sobre o início do meu ingresso pela primeira vez na casa espírita. Hoje estou com 36 anos. E quando eu tinha 16, foi quando eu ingressei pela primeira vez em uma casa espírita.
acompanhada pelo meu pai, que é espírita há muitos anos, mas ele é ouvinte. Ele sabe um pouco de Libras e sempre me acompanhou, porém não é intérprete. Durante muito tempo, nas palestras, meu pai sentava ao meu lado e sempre tentava passar em Libras. Eu olhava e não entendia e perguntava qual o sinal da palavra que ele soletrava. E passei a perceber que a maioria dos termos e conceitos espíritas não tem sinais próprios. Para mim, eram termos novos que desconhecia. E por esse motivo parei de ir à casa espírita, mas depois de um tempo, com 18 anos, consegui a companhia de uma amiga ouvinte, fluente em Libras, que fazia a tradução das leituras. E juntas íamos à casa espírita. Quando um homem, médio da casa, me olhou e liberou a minha entrada. Junto com outros médios, participei da reunião e interpretação em Libras que era realizada, porém, com muita soletração de termos, percebi a necessidade de sinais para os mesmos. Esse médio da casa, conhecido do meu pai, facilitou minha participação, porém, precisei parar. Não consegui continuar pela falta de sinais próprios de vários termos da doutrina espírita. Vídeo 3 e último. Débora de Florianópolis. Olá, sou espírita, iniciei na doutrina espírita com forte sentimento de fazer leituras. Em diversos livros, porque eu gosto de ler muito, e a leitura me auxilia às reflexões. Reflexões positivas, e assim ver um mundo diferente. Já estive em uma casa espírita. E o problema é que ninguém sabia Libras. Então, combinei com uma intérprete, que adora o espiritismo. De irmos juntas à casa espírita, mas o que ocorria é que a intérprete, às vezes, estava ocupada. Não tinha condição de ir à casa espírita, e eu não desejo ter essa dependência de um intérprete. Fico muito triste, porque vejo a diferença nas igrejas que dão acesso em Libras do que na casa espírita. O padre faz o contato com o surdo dentro da igreja e desenvolve o trabalho. Parece que na casa espírita isso não ocorre. Não se combina com o intérprete. Não promove a divulgação de convidar as pessoas para que possam me ajudar. É muito difícil, porque as pessoas são ocupadas e também, às vezes, pensam na necessidade da fluência na Libras. E ter o conhecimento de sinais próprios da doutrina espírita. Não pode ser um intérprete qualquer. Há muitas palavras na doutrina que são muito difíceis e precisam de muitos sinais diferentes. Então, estou na torcida para que tenham pessoas que saibam Libras ou intérprete de Libras. Ou pessoas surdas, como eu, que possam fazer uma palestra em Libras. É importante ter um espaço para Libras e que as pessoas possam ter o compromisso, disponibilidade para isso. Não dá para ficar dependendo de outras pessoas porque elas estão ocupadas ou porque faltaram. Desculpa ter que voltar toda hora, mas que é para a gente não pegar o gancho. Não perder o gancho. Deu para a gente perceber, no depoimento das nossas companheiras surdas, as dificuldades? Por exemplo, na companheira do Rio de Janeiro, ela precisa de uma casa espírita próxima à casa dela. Por quê isso? Vocês acham que é justo, é direito ela querer ter uma casa espírita perto da casa dela? Acha muita... Ah, que isso, é muito privilégio. O que vocês acham sobre isso? É direito dela? É direito de cada um. A gente não gostaria? Por exemplo, eu encontrei Sem Fronteira aqui, perto da minha casa. É mais confortável para mim do que ir para o Rio uma vez por semana. Né? Então, é direito dela. A outra companheira, Janaína, passou a frequentar, chegou a frequentar, por causa de quê que ela chegou a frequentar? Ah, o pai. O pai era intérprete dela. Não? Conhecia Libras, ajudava em alguma coisa, né?
Mas o que acontecia? Perdia. Exato. Os termos, os conceitos da doutrina espírita são muito fáceis de serem entendidos, não são? São facílimos. Nem para gente que lê o português, escreve o português e ouve o português é fácil. Imagina para a pessoa surda. A primeira vez que o surdo vai ouvir a palavra perispírito numa palestra, aí o sinal de perispírito. Ou... é porque teve uma validação diferente. Ou... aí você vai explicar isso para o surdo. Por que tem que ser dessa forma o sinal? Porque, então, o sinal, a palavra, dentro do contexto da doutrina espírita, junto com o sinal criado pelos surdos, vai ter que fazer sentido. Por isso que ele tem que estudar. Né? Por isso que o surdo tem que estudar. Caramba, como é que o surdo vai estudar se a gente não sabe acolher ele na casa espírita? Acolher acolher com amor, com carinho, tudo bem. Como a gente vai se capacitar, se instrumentalizar, buscar informação para passar isso para o nosso companheiro? Eu acho que hoje eu vou tentar mostrar mais ou menos, mas vocês também vão ter que buscar, tá? A outra surda de Florianópolis, ela coloca também algo muito interessante, que é o trabalho das igrejas. Né? É o trabalho das igrejas? Ou o trabalho da casa espírita? São diferentes. Fala, Isabel. Pois não. Uhum. Uhum. Certo, é. Exato. Uma experiência positiva, né? Uhum. Exatamente. Não vai ser diferente no movimento espírita, não será diferente nas casas espíritas, né? Até porque a gente começa a ouvir essas experiências, começa a ver a reunião desses grupos, né? Um de Rio das Ostras, outro de Cabo Frio, outros do Rio, ao aqui mesmo da Fazendinha, né? Araruama. Então a gente vai, temos que trabalhar, temos que buscar estratégias para isso. E não será diferente. Então, a contribuição que você nos trouxe é excelente. Eu não conheço bem o trabalho desses ministérios dos surdos, mas eu já ouvi falar de várias construções positivas. E isso a gente pode construir também, se a gente quiser. Né? Se a gente pensar no acolhimento da pessoa na casa espírita. Então, o que essa outra terceira surda coloca, que nos traz, é sobre essa questão do acolhimento, do estudo, e nos traz também uma questão interessante, que é sobre conhecer língua de sinais.
né? Ela necessita que aquela pessoa tenha uma certa fluência, isso é a concepção dela, tem uma certa fluência, que ela diz, não é intérprete qualquer, né? Tem uma certa fluência para poder trabalhar esses conceitos, o estudo da doutrina espírita com eles. Mas logo depois ela coloca que há necessidade de ter pessoas que saibam Libras. Então a gente precisa começar. Ninguém vira intérprete do dia para a noite, né? E também ninguém aprende uma língua do dia para a noite. Eu estou aprendendo agora inglês e está sendo uma dificuldade na minha vida. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, porque eu preciso. Se eu preciso, terceiro, tenho que me esforçar. Então, eu estou me esforçando e estou me desempenhando bem. Mas não me peçam para falar nada em inglês agora, que eu vou ficar nervosa. É assim com a língua. O estudo da língua é assim. Vocês, quando forem aprender Libras, vão ter muitas dificuldades, como qualquer outra língua estrangeira. Vocês vão saber por quê daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, eu trago essa frase para a gente fechar o primeiro pensamento aqui, extraído da apostila do CERJ 2015, do projeto Manuel Filomeno de Miranda sobre atendimento fraterno. Uma frase simples e que dá para a gente fazer uma bela reflexão. Que seja a sua presença na casa espírita uma viagem permanente ao coração do seu irmão. Então, ó, a gente fala da busca e da luta que a gente precisa construir, mas, ao mesmo tempo, a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, né? Olha, eu preciso buscar o irmão com amor, com acolhimento. Estou sempre lembrando disso, para não entrar em desespero, né? Para não entrar em desespero, a gente tem que lembrar disso. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, como perceber se a pessoa é surda ou deficiente auditiva? Aí vocês vão dizer, ué, mas é diferente? Não é igual? Surdo e deficiente auditivo não é a mesma coisa? Será? O que vocês acham? É diferente? Quem sabe mais ou menos não pode falar. Porque sabe que a gente já andou conversando sobre um pouquinho dessa diferença, vai dar cola para todo mundo, não pode. Tem diferença? Ó, o Ciro disse que tem diferença. Tem? Por que tem diferença? Certo. Certo. Exato. Isso, ótimo, parabéns. Definiu bem a questão da diferença, apesar de ter outras situações também, mas essa é a base. Como eu poderei me comunicar com essas pessoas? Está todo mundo com vários pontos de interrogação em cima das cabeças. Como é que vocês acham que vocês podem se comunicar com a pessoa surda ou deficiente auditiva? Oi? Através de gestos, que mais? Boa. Se comunicar através de gestos, que mais a gente pode usar para se comunicar com as pessoas surdas ou deficientes auditivos? Eu acho que é através da própria fala, mas aí você, assim, né, bem de frente para a pessoa, fazendo com que ela possa compreender, né, a sua fala, né, mais ou menos. Né? Isso, falar de frente para a pessoa, falar devagar, falar correndo, falar alto, falar devagar e falar pausadamente. Que mais? Escrita. Podemos usar escrita em alemão? Em português. Escrever em português, né? Porque os surdos que a gente vai ter contato, eles são sírios. Eles são portugueses, claro. Eles são brasileiros. Então, a gente vai escrever a língua portuguesa para o surdo ler. E a gente pode se comunicar com ele assim também?
Pode. Sim, surdo alfabetizado, a gente pode. Alfabetizado na língua portuguesa, pode. A gente vai apresentar isso aqui, tá? E vocês vão... Que mais? Até que vocês disseram bastante coisa, de que forma a gente pode se comunicar com o surdo ou deficiente auditivo. Então, muito bem. Olhando essas figuras, na primeira, nós temos aqui 2 símbolos. Uma orelhinha com a tarja, que era o símbolo sempre usual, né? Para identificar que ali existe uma pessoa que não ouve ou que tem deficiência auditiva. E o outro símbolo escrito acessível em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Aí vocês vão me perguntar, por que os 2? Porque tem diferença. Tá? O símbolo da orelhinha para a comunidade surda significa, até para os surdos, indicar para os surdos, mas também, mais precisamente, para as pessoas que têm deficiência auditiva. O símbolo das mãozinhas acessível em Libras é para os surdos usuários da língua de sinais brasileira. Ok? Então, o surdo que tem língua de sinais brasileira e aparece esse símbolo, oba, tem a palestra lá no Sem Fronteira, acessível em Libras. Eu gosto muito da Libras, eu não analiso, eu vou lá para assistir a palestra que tem acessibilidade em Libras. Certo? Naquela primeira figura, nós temos 2 menininhas conversando como? Em Libras, né? Elas estão ali usando sinais com as mãozinhas. Vocês sabem me dizer se elas são surdas ou ouvintes? Dá para saber? Então, como é que a gente vai reconhecer um surdo quando chegar na casa espírita? Se ele é surdo ou se ele não é surdo, se a gente não sabe se ele é surdo ou se ele não é surdo. Como a gente identifica um surdo quando chega na casa espírita? Pelo olhar de vocês, não consegue identificar, porque a surdez ou a deficiência auditiva, ela não é visível. Um cego, quando chega na casa espírita, como é que ele chega? De bengalinha, ou com um cãozinho guia. Cãozinho guia pode entrar na casa espírita, não pode? Pode. E se não pode, vai ter que poder. Porque é a acessibilidade do surdo. Desculpa, do cego. Estou eu já falando. Tem o surdo cego também, que dá outro seminário. Dá outro seminário, surdo cego. Tá? A gente não vai poder falar nele agora. Mas... você identifica uma pessoa que tem deficiência física e chega com a cadeira de rodas. Você vai identificar que ele tem uma deficiência física, precisa de acessibilidade, que é a rampa, para poder ter o acesso, precisa estar localizado numa parte em que ele tem acesso à cadeira, ele não tem que ficar lá atrás, ele tem que vir um pouco mais para frente, né? Enfim, o surdo, ele não tem identificação aparente. Mas quando você chega e chega e fala bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para o surdo, e ele, você já sabe que ele não ouve. Ele vai indicar para você. E aí a gente pode fazer todas essas coisas que a gente estava falando aqui. Tentar falar de frente para ele, tentar escrever, tentar fazer gestos. Vocês já deram a resposta de como a gente pode começar a receber a pessoa surda. Seu Alberto. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar. Então, o senhor vai obter a resposta daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós... Pois não. Pergunta para vocês. Todo surdo é mudo? Hã? Não. Por que que não é? Ele está falando que só se ele nasceu surdo. Outro. Ele não fala porque ele não ouve. Não, eu sei. Também. Eu vou pedir para a Ronice, que é a nossa amiga surda, que está aqui presente, e ela vai me ajudar muito hoje,
O nosso amigo surdo também, como é o nome dele? Samuel, qual é o seu sinal? Samuel. Samuel e a Ronice vão nos ajudar muito hoje. Vocês vão aprender muito com eles. Tá? Então, eu vou pedir à Ronice para ela explicar rapidinho, resumidamente, por que, que o surdo não é mudo. Ela é a melhor pessoa para explicar por que, que o surdo não é mudo. Eu faço. Tudo bem? Qual a pergunta? Eu sou surda. Eu nasci ouvinte. E depois, durante o meu crescimento, eu fui ficando surda. Mas eu não me considero uma pessoa deficiente auditiva. Eu tenho a minha identidade. Eu sei que eu sou surda. Eu sei que eu perdi a audição. Tenho também dificuldades para falar. Por quê? Eu cresci ouvindo, né? E depois, então, fui estimulada a falar. Mas acontece que tudo depende do surdo, de como ele vai se expressar, né? Depende de como ele vai se expressar. Por isso, por exemplo, eu, Ronice, falo. Às vezes eu falo. Não é preguiça, não, tá? Mas às vezes eu falo. Então, tem alguns surdos que fazem a oralização. Mas por isso que eles não são mudos. Né? Eles não têm voz? Eles têm voz. Então, eu acredito que a maioria dos surdos, eles não são mudos, porque a maioria tem voz. Eles falam. Não é a primeira língua dele falar, mas eles gritam, eles têm algum som. Então, se o surdo fica mudo, o ouvinte... Ah, tá. Se não tem voz, não ouve. Então, ele não pode ter voz, se ele não ouvir. Exatamente. Então, o surdo não é mudo. Ele pode falar algumas palavras erradas para vocês, mas ele tem voz. Ele não é mudo. Ok? Eu tentei explicar. Entenderam? Ela me perguntou quanto era o livro. Eu não consegui responder. Por exemplo, eu vou dar uma contribuição. Fala então. Peraí. Eu faço a Libras. Fala e eu faço a Libras. Ok?
Ficam aí os depoimentos. Vamos lá, uma pessoa. Pois não? Pode falar. Está sinalizando e falando. Ótimo, maravilha. Só para eu saber que você sabe Libras. Ah. Visível. Nada acontecer. Uhum. No Rio. A mãe não deixa ele ter o acesso em Libras. Ok. Intervalo. Tem intervalo? 10h30. É. Não. É ouvinte. É ouvinte, como nós. É. Não. É normal isso. Só um minutinho agora, que a Ronice tinha levantado a mão primeiro. Se quer fazer alguma pergunta. Ela quer falar uma coisa. É só para dar uma resposta para você também. Talvez possa ajudar a palestra da Verônica. Obrigada, eu agradeço demais. Como perceber se é uma pessoa surda? Ok? Então, por exemplo, a maioria dos surdos são visuais, né? A maioria. Se você faz gestos, você pode fazer esse tipo de sinalização, porque o surdo vai entender o seu gesto. Aí ele vai dizer que ele é surdo. Se você só falar, só usar a articulação da boca, o surdo vai ficar sem saber para onde vai. Você pode já indicar isso. E aí, pessoa surda ou cega, surdo ou ouvinte, ela vai saber que esse gesto é seja bem-vindo. Aí o surdo vai se identificar para você, vai dizer, eu sou surdo. Então, peraí, você pode sentar aqui, por exemplo, mas se você fala, o surdo fica meio perdido e vai embora, pode até fugir. É uma coisa simples, os gestos são importantes. Já fica aqui uma dica. Eu quero agradecer a colaboração da Jane e dizer para vocês que toda essa nossa conversa aqui, vocês já estão direcionando, porque, veja bem, eu não vim aqui para dar a solução da questão. Eu vim para nós refletirmos e para que nós busquemos as soluções. Então, eu não trago a solução. Eu trago o desafio. E nós é que vamos aceitar ou não esse desafio e vamos construir juntos as soluções. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo as soluções. Então, não tem um papelzinho escrito, você olhe para frente, você faça gesto. Não. É essa troca que nós estamos tendo aqui, que são
algumas estratégias de solução. O Ciro gostaria agora, que é a vez dele. Não, é só para falar da importância que a casa espírita tem em acompanhar o movimento de unificação. Nós já tivemos 2 encontros de seminário na área de inclusão e tivemos agora um encontro estadual de inclusão. Então, somente este ano já foram 3 encontros dessa temática. Né? E quando a casa espírita ela está aberta para isso, né, quando ela se dispõe a colocar o intérprete lá na frente, isso facilita e ajuda muito no trabalho. Conforme a própria Verônica falou, a gente não está aqui hoje para trazer solução, a gente está aqui para trazer um desafio. E a casa aqui se coloca aberta e à disposição para que no próximo ano possam haver outros encontros, até mesmo não somente a nível de seminário, mas como eu estou percebendo aqui já, Verônica, a necessidade de troca e de experiência. Entendeu? De fazer alguma coisa mais em torno, uma roda de conversa mesmo, vamos fazer um círculo grande aqui, para que a gente juntos possamos construir Com certeza. essa consciência melhor. Ótimo, ótimo. Maravilha. Já é um pontapé inicial para a nossa tarefa. Porque o que acontece? Cada casa tem uma maneira de agir, né? E de aceitar. A questão é você estar disponível para isso, para as mudanças. Então, a gente encontrou alguns entraves para essa mudança, algumas resistências ao que já estava acomodado, ao que já estava pronto. Não precisa mudar. Você vem trazer isso aqui, a gente não quer isso. Existe isso também, gente. Então, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Não é nem dificuldades, são diferenças. Isabel, só um minutinho, Isabel. A Márcia quer falar antes de você. Depois você fala. Depois de você, Márcia, eu vou dar continuidade aqui, porque a gente tem outras atividades e um intervalozinho às 10h30. Mas, é Márcia essa, né? Márcia, só vou te dizer uma coisinha importante para você e para o Samuel, tá? Eu entendo o sentimento dele, entendeu? Eu entendo o sentimento dele. Porque é aquilo que nós falamos lá no início. A casa espírita está acolhendo o Samuel. Né? Você é a mãe dele, acolhe ele o tempo todo, por amor, por dedicação, está se disponibilizando para isso. Mas será que a casa espírita... Então, provavelmente Samuel se sente um pouco incomodado com isso. É natural, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, o Samuel, vendo a nossa conversa aqui, falando de pessoas como ele, vai começar a entender e vai começar a perceber que há essa necessidade, que ele pode conhecer o mundo da doutrina espírita, né, que você quer isso para ele. Eu acho que a partir de agora ele vai começar a entender isso. Esse sentimento dele vai mudando pouco a pouco. Não é, Samuel? Viu? Pense com a cabeça. Então, a Isabel é a última da lista de agora.
Exato. Exato. Não é dessa forma. Exato, o sistema. Exato. Exatamente. Não. É. Exatamente. Vamos. É exatamente isso que a gente quer. Então, continuando aqui no nosso cartazinho, nós vemos um homem com um brinquedinho na mão, que é um patinho. E uma criança que tem na orelhinha, ela tem um aparelho de amplificação sonora, você já identifica, desculpa, volta, isso. Já identifica que é uma criança que tem deficiência auditiva ou é surda. Ali a gente vai dizer que é deficiente auditivo porque eu uso o aparelho, né? Aparentemente. E ele faz o sinal de pato. Ele mostra o bonequinho pato e faz sinal de pato. Então, ó, a relação visual para a criança. Então, nós temos um olho lindo aqui, que é são os nossos olhos, os olhos dos surdos, principalmente, porque eles escutam pelos olhos. A escuta dos surdos é feita pelos olhos, né? E existe, como a Ronice já explicou aqui, já nos adiantou sobre a questão da surdez, que é uma visão clínica, né, onde tem o treino da fala, né, tem toda a terapia de voz, que é trabalhada pela fonoaudiologia, e esses surdos são protetizados, podem usar aparelho de amplificação sonora bilateral ou unilateral, e são treinados na fala, e eles existem. Eles falam. E eles podem se identificar somente como deficientes auditivos, nem gostam de ser chamados de surdos, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do Alexandre Melenes, que é de São Paulo, é um surdo da liderança de São Paulo, está estudando a doutrina espírita conosco via online, que nós temos 2 grupos da doutrina espírita, nós estudamos o livro que é o Espiritismo, sistematicamente. Nós temos aqui a Ronice, que é uma das minhas colaboradoras, eu e ela, as duas, fazemos essa parceria de tradução dos capítulos, né, dos temas, tudo muito devagar, muito bem explicado, muito visual. E o Alexandre faz parte desse estudo, né, e ele trabalha com a gente. Mas esse vídeo dele é antigo, porque ele trabalha como professor de Libras, ele é formado em letras Libras e trabalha como professor de Libras numa escola particular lá em São Paulo, ok? Vou trazer para vocês e eu, mais uma vez, vou ter que fazer a rápida leitura. Só que eu vou tirar o som, tá? Você sabe a diferença entre surdo e deficiente auditivo? Você sabia a diferença de surdo e deficiente auditivo? A palavra surdo possui diversos significados. Por exemplo, na frase você é surdo, o verbo ser colocado dessa forma demonstra uma marca de permanência. Por outro lado, se a frase for você está surdo, significa só não ouvir momentaneamente, amanhã poderei ouvir. Assim, é preciso ter cuidado ao usar a palavra surdo a depender de seu significado. Há surdo que marca o sujeito surdo, a língua de sinais, como minha primeira língua. Mostra a minha identidade surda, a minha cultura, expressa pela língua de sinais.
demonstra que sou indivíduo surdo e ponto. Nunca mudarei. Meu modo não é igual ao dos ouvintes, mas silencioso, sinalizado e visual. A expressão deficiente auditivo denota necessidades. Por exemplo, se eu cresci ouvindo em determinado momento, perco a audição. Ou se eu tenho o desejo de ouvir como necessidade particular. Deficiente significa falta. Eficiente significa evidência. Quando a eficiência se acresce o de, a palavra passa a significar que há necessidade de algo faltante. Auditivo se refere à audição. Juntas, deficiente auditivo mostra uma patologização da surdez, onde o médico precisa suprir necessidades da surdez através do implante coclear. De aparelhos auditivos ou terapias de fala, por exemplo, como um objetivo de tornar seu mundo. Então, surdo e deficiente auditivo têm significados bastante diferentes. E se se imagina como sujeito surdo e sinalizante, então você é surdo. Deu para entender, mais ou menos. No início aqui da nossa conversa, algumas pessoas fizeram algumas colocações parecidas com essa. Então, o deficiente auditivo é aquele que não tem uma identidade visual ou de surdos. A própria Ronice já explicou isso aqui. Mas existem pessoas deficientes auditivas que sabem Libras. E que muitas das vezes se identificam mais com a Libras do que com o que elas articulam. Então, tudo depende. Nós somos diferentes. Com o surdo também não acontece, não é diferente. Eles usam a sua própria identidade. Então, tem pessoas protetizadas que falam, mas que usam a língua de sinais e até preferem a língua de sinais. Tem outras pessoas deficientes auditivas que não gostam da língua de sinais, acham que ela é fraca, que não ajuda em nada. Tem lá a concepção delas e a gente também tem que respeitar. Né? A opinião, assim como a gente respeita a opinião de cada um. Então, para resumir, eu trouxe aqui rapidinho a diferença entre deficiente auditivo e surdos, para a gente poder sintetizar. Deficiente auditivo, ele consiste na perda parcial ou total da capacidade de ouvir, isto é, um indivíduo que apresente um problema auditivo. Normalmente, clinicamente, é dito isso, ok? E o surdo é uma pessoa que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, que é o que eles estão fazendo, os nossos surdos aqui, tá? Manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, que se chama Libras. Eu não falo as Libras, eu falo a Libras, porque Libras é uma sigla. É Língua Brasileira de Sinais. O seu Alberto deu para responder a diferença, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E aí, o deficiente auditivo, como o próprio Alexandre abordou, existe aquele que faz o implante coclear. Vocês já ouviram falar no implante coclear? Alguém já ouviu falar? Já? Sabe o que seria isso, implante coclear? Oi? É um implante que se coloca dentro da cóclea. Quem mais tem outra resposta, com outra ideia do que imagina que seja? É mais ou menos por aí. É uma microcirurgia, não sei se é um chipzinho que é colocado. Chip. Isso. Colocado no nervo auditivo. E que vai estimular as ondas sonoras junto com o aparelho de amplificação sonora para fazer a pessoa ouvir. Aí vocês vão dizer, aí vocês veem até no Facebook, as mãezinhas com seus filhos surdos, que colocam o implante coclear e ele fica todo sorridente para ela e ela fica emocionada porque ela fala e ele ouve. Aí é escolha da família. Né? Existe um grupo da comunidade surda que é completamente contra o implante coclear. Falam de várias situações que existem várias desvantagens. Tudo existe, vantagem e desvantagem.
né? A gente tem que analisar assim. Em tudo há vantagens e desvantagens. Então, o que acontece? O implante coclear, geralmente, pelo que eu já li, geralmente, me corrija, a Ronice, se eu estiver errada, são para pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos, né? Que já tinham uma audição ou têm um resíduo auditivo e que podem continuar ouvindo ou que podem desenvolver a fala. Tá? Então, por exemplo, meu marido ele é deficiente auditivo. Ele precisa usar o aparelho bilateral. Tá? Mas vamos supor que daqui a alguns anos, que a tendência dele é ficar totalmente surdo. Ele já sabe que eu faço língua de sinais. Então, ou ele aprende Libras, ou ele vai fazer um implante coclear. Porque ele já tem uma memória auditiva. Ele, né, anos falando, escrevendo, né, ouvindo. Então, ele pode fazer um implante coclear. Tá? Então, tudo é uma questão também de escolha, de princípios, vai por aí. Mas é uma ajuda grande para quem tem um resíduo auditivo. E muitas das vezes tem surdos que só colocam a prótese auditiva porque a família quer. Mas ele não está ouvindo nada. Eu já tive aluno assim, que vinha para a sala de recurso com as próteses. Aí eu começava a falar com ele, você está falando? Não estou ouvindo nada. Aí eu, então tira que a gente vai fazer língua de sinais. Obrigada. Aí ele entendia tudo. Aí por que você vem com um aparelho? Minha mãe me obriga a colocar aparelho porque ela não aceita eu ser surdo. Então, existe toda essa situação que a gente também vai ter que lidar na casa espírita, né? E o surdo? O surdo escuta pelos olhos, né? E existe toda uma tecnologia visual que a gente também tem acesso, né? Como é o caso das traduções das histórias clássicas, o surdo pode ter acesso em língua de sinais. Nos aeroportos nós já temos, né, os avatares, né, a bonequinha lá, robô, fazendo em língua de sinais. Tem as videoconferências que os intérpretes também nos trazem, né, a comunicabilidade com o surdo. Tem aqui esse telefone TDD, vocês já ouviram falar? O TDD é aquele telefonezinho para deficiente auditivo que você tem uma telinha minúscula. Se ele tiver deficiência visual, ele não vai conseguir enxergar nada. É uma telinha estreita, assim mesmo, gente. É uma telinha, não é assim, não. É uma telinha assim estreita. E ali ele vai digitar em português o que ele quer. Se ele souber a língua portuguesa, ele faz. Mas a maioria dos surdos não sabem bem escrever a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, para o surdo que não sabe escrever a língua portuguesa, é a segunda língua dele. A primeira língua dele é a Libras. Tá? E tem os intérpretes. Os intérpretes dentro das escolas, nas universidades, né, na área jurídica, lá na Câmara. Tem os intérpretes. Na Câmara tem um monte de intérpretes. Pois não. Exatamente. No Enem foi uma luta da comunidade surda, foi uma luta da comunidade surda brasileira para conseguir os intérpretes nas provas do Enem. Porque as provas eram todas como a gente conhece. Aquela folha toda, aqueles textos imensos que você tinha que ler e o surdo. Como é que fica com a interpretação? Que ele tem direito. Experiência dela. Aí é uma questão de postura profissional, de consciência humana. Exatamente. Então, o que vai se fazer, né? Fala, Rogério, que está o tempão com o dedinho em pé. E um monte de gente já passou à sua frente, né? Muitas das vezes, digitar em português, nem escrever. Oi? Não. Calma. Hã? O surdo, a grande maioria não sabe ler e escrever em português. A grande maioria.
2 surdos não sabem ler e escrever em português. Lembram que nós falamos aqui que as famílias escondem seus filhos surdos? Hoje já está um pouco diferente. Eles já estão na escola, já existem as salas de recursos, o atendimento educacional especializado, já existem os intérpretes na sala de aula, nem todos, mas existem, né? E já está dando esse acesso. Mas, mesmo assim, ainda é difícil eles aprenderem a língua portuguesa como segunda língua. Por quê? Porque precisa de um estudo específico. Professores precisam saber como ensinar a língua portuguesa para surdo, que não é a mesma coisa de ensinar uma criança, um jovem ouvinte. Porque o jovem ouvinte, ele vai ouvir. E o jovem surdo, para aprender a língua portuguesa, vai ouvir alguma coisa? A língua portuguesa tem uma cultura oralista. A língua portuguesa tem uma cultura ouvintista, que é a nossa. Nós falamos e ouvimos. E o surdo? A cultura dele é visual. Então, tem que ter toda uma adaptação dessa língua portuguesa escrita e lida para ensinar ao surdo. E não é um trabalho fácil. Já existem pesquisas, já existem trabalhos sendo feitos e pessoas especializadas nessa área para fazer. São poucos profissionais também, poucos. Mas, cada dia um pouquinho, isso já está desenvolvendo. Graças a Deus. Assim será no movimento espírita. Cada dia um pouquinho, a gente vai desenvolvendo as nossas estratégias. É Márcia também, né? Sim. Ótimo. Exato. Exato. Sim, também temos que lembrar disso. Outras deficiências. Exato. Lê muito. Exato. Exato. Uhum. Ela pode sozinha, como a própria família também pode estimular. Eu conheço famílias de surdos que estimulam seus filhos à leitura, ao hábito da leitura, da escrita. Existem famílias assim também, tá, gente? Graças a Deus. Muito boa contribuição, Márcia. Então, para a gente agora situar toda essa nossa fala, né, as nossas estratégias, vamos pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido. O Espírito de Verdade nos diz uma coisa muito importante. Espíritas, né? Espíritas, somos nós. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Está em vermelho. Porque é exatamente isso que a gente vai buscar fazer agora, né? Deu para a gente pegar o gancho? Nós vamos nos amar, porque é assim que Jesus nos ensina, né? E vamos buscar a informação, vamos organizar estratégias, vamos desenvolver o estudo, para a gente dar acessibilidade para o amigo surdo. Aí ele continua, todas as verdades se encontram no cristianismo. O que é o cristianismo? Os ensinamentos de Cristo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Nós é que entendemos e fazemos do jeito que a gente quer. Né? Mas o cristianismo, os ensinamentos de Cristo é a verdade. O cristianismo é a verdade. Então, e qual é a primeira verdade? Amar. E qual é a segunda? Buscar informação.
Tão simples, né? E a gente complica tanto. E aí a gente vai ver aqui uma surda muito lindinha. Eu acho que ela é de São Paulo, né? Se eu não me engano. Que vai trazer uma outra reflexão para a gente. Não vou precisar falar, porque já tem áudio e já tem uma legenda bem legal. Só um minutinho. Vou botar o som. Vou aumentar aqui. A minha maior dificuldade em conviver com os ouvintes, no âmbito da sociedade, é, por exemplo, um seminário, uma palestra, onde não tem a presença do intérprete de língua de sinais, e nós temos uma dificuldade em saber o que está sendo dito, né? Por exemplo, se na faculdade não tem intérprete, nós também temos essa dificuldade. A presença do intérprete ela tem que ser obrigatória para que a gente consiga entender. Mas a minha principal dificuldade dos surdos é na questão do hospital. As pessoas não entendem a cultura surda, não entendem que a gente é surdo, não tem intérprete, elas ficam angustiadas em se comunicar. Eu falo que eu posso me comunicar escrevendo, mas às vezes as palavras do médico são palavras muito técnicas e isso fica muito confusa. Às vezes eles chamam outras pessoas na minha frente e eu estava na consulta, aguardando a fila, e eu falo, né, mas você se esqueceu de mim? Eu sou surda, você precisa me chamar também. E eu tenho que explicar para o médico que eu consigo ler, ele tem que escrever para mim. Às vezes ele pode também passar um remédio que eu tenho algum tipo de alergia, eu tenho que ter bastante atenção, uma atenção sempre redobrada quando eu vou no hospital, e principalmente nesse âmbito da saúde. Os ouvintes, quando eles encontram um surdo, eles não nos conhecem, é a primeira vez que ele conhece o surdo, o surdo fala oi. A minha estratégia que eu sempre tenho usado é escrever para ele e mostrar que eu consigo me comunicar da forma escrita e falar que ele não precisa se assustar, mas às vezes eles se assustam e fogem. Eles falam, eu não consigo me comunicar. Eu falo, não, calma. Isso sempre acontece, mas depende muito de cada pessoa, depende da atitude de cada pessoa. Você precisa aprender língua brasileira de sinais para poder se comunicar com os surdos. Tchau! Legal, né? Depoimento dela na sociedade, é onde nós vivemos também, né? A dificuldade que ela tem de se comunicar com as pessoas, nos serviços da sociedade. E o hospital, para ela, é a pior situação, porque ela fica ali esperando. E o surdo fica. Né? Que visão nós, que somos trabalhadores aí fora, que temos nossas profissões, somos profissionais de alguma coisa, que visão a gente tem no atendimento do surdo nesses serviços? Né? Que tipo de adaptação uma clínica da família lá no Rio, ou um PAN, ou uma UPA que nós temos aqui em Araruama, precisaria ter para o atendimento dessas pessoas surdas? É tão simples. Coloca um letreirozinho, coloca uma luzinha, né? Ou fica já atento que aquela pessoa é surda, eu tenho que ir lá, chamá-la, apontar, como a Ronice falou. Né? O apontamento, o gesto é essencial. Você nem precisa aprender Libras para isso. Porém, ela pontua a necessidade de se aprender Libras porque vai facilitar o canal de comunicação com as pessoas ouvintes. Não é verdade? Vocês concordam ou não concordam com isso? Não é? Então, aí eu trago uma reflexão. Aliás, antes disso, desculpa. Pensei aqui numa coisa importante. Na casa espírita, a casa espírita é um lugar sagrado? É sagrado? Não, é um lugar de milagres, é um lugar do maravilhoso, sobrenatural. A casa espírita está fora da sociedade. Na casa espírita só tem anjos.
Todos nós, quando entramos, fora nós somos os diabinhos. Não queremos saber de surdo nenhum. Entra na casa espírita, todo mundo tem asas cheias de luz. É verdade? É isso? Claro que não. Algumas pessoas acreditam. Por quê? Porque tem essas crenças, né? Ainda não existe aquela consciência plena de que eu sou um espírito encarnado, que preciso melhorar a minha moral, ou seja, mudar para melhor, me transformar como Jesus me ensinou, né? Aí a gente não tem essa consciência ainda. E a gente traz essas crenças de outras vidas, que é do sagrado, que é do sobrenatural. A gente traz essas crenças lá de outras culturas religiosas e traz, e vai trazendo, mas está na hora de a gente começar a desfazer isso na nossa cabeça, gente. Espírita não precisa ter esse tipo de pensamento. A gente precisa ter o pensamento o quê? No bem e na nossa reforma íntima, que é a nossa reforma moral, né? Então, se eu busco isso e entro na casa espírita e o surdo chega, nada de sobrenatural vai acontecer. Ele vai continuar sendo surdo, você vai continuar sendo ouvinte e você vai precisar acolher aquele irmão como qualquer outro irmão que chega na casa espírita. Seja ele idoso, seja ele morador de rua, seja ele cego, seja ele autista, seja ele quem for. Você vai precisar, se você assumiu esse compromisso, você vai precisar ter esse olhar, essa conduta, essa postura. Olha lá no início, tratar aos outros como eu gostaria que me tratasse, né? E aí a gente traz uma reflexãozinha aqui em relação ao surdo inserido na sociedade. Essa primeira tarjazinha, nós temos ali vários cursos. Curso de alemão, curso de inglês, curso russo, né? Curso japonês, curso árabe. Aí os dois, apavorados, olham para o surdo que já vem sinalizando todo feliz. Oba, eu vou ensinar Libras, curso de Libras. Aí um diz assim, lá vem o mudinho, eu não entendo nada do que ele fala. Aí o outro, eu também, vamos sair de fininho. A menina lá no vídeo falou que quando ela começava a sinalizar, a pessoa ouvinte, eu não sei o que é, morre de medo. Ó, o medo. Foi embora, não quis se comunicar com ele. Ou eles dois fizeram a mesma coisa. O surdo sabe do que eles falaram? Não, mas sentiram pela postura deles que eles não seriam bem recebidos. Ele não seria bem recebido. Então, por que não curso de Libras? Todo mundo gosta. Eu mesmo estou aprendendo inglês, como eu falei. Difícil a beça, né? Por que não curso de Libras? Aí vocês vão falar, poxa, mas é também difícil. O que é fácil? O que é fácil, moleza, né? Aí você faz de qualquer jeito, está muito bom. É a porta estreita, é a porta larga. O que é fácil, é a porta larga. Mas o curso de Libras está lá na porta estreita. É um desafio pessoal. Não é nem um desafio social. É um desafio pessoal de cada um de nós espíritas. Na casa espírita, né? Aí nós temos ali duas mãezinhas com seus bebezinhos, bonitinhos. Os dois bebezinhos são surdos. Eu já passei de 4 minutos do intervalo, só para terminar. Aí a mãezinha, a ouvinte, fala para o seu bebezinho surdo, gato. Aí o bebezinho surdo fica olhando para a carinha dela com um pontinho de interrogação. A outra mãezinha, que pode ser surda ou ouvinte, faz a sinalização de gato. E o bebezinho surdo olha feliz, imaginando o gatinho. Ele já relacionou o gato com o sinal de gato, né? Aqui nós temos uma fala de um surdo. Olha como ele escreve o português. Ele faz a relação dele com a família. Então, minha família. Aí ele escreveu em português. Pessoas ouvir falar, conversar, muito, ficar feliz. Deu para entender? Deu. É a fala dele, escrita. Ó, pessoas ouvir falar, conversar, muito, ficar feliz. Mas não é a forma que a gente escreve o português, é a segunda língua dele. Aí as pessoas ouvintes da família, todos felizes, conversando, né? E o surdo aqui do lado, ele escreve,
falar, conversar, nada. Eu estou mesmo sozinho. Muitos deles se sentem assim, caem em depressão, muitas das vezes cometem suicídio, porque não existe o acolhimento da sua família. Aí na casa espírita a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer diferente. A gente vai mostrar para a família que pode acolher, que pode ensinar, que pode aprender junto. Né? Então, refletindo, deixa eu ver só, dar uma olhadinha aqui. Isso, esse é o último. Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, ele nos traz uma reflexão para a gente fechar para o nosso intervalo de 15 minutos, já tirei 5. A única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão na união pelo pensamento e pelo coração. Então, a razão, emoção. Eu tenho que estar sempre unindo isso no acolhimento das pessoas surdas na casa espírita, no acolhimento das pessoas da nossa família, no acolhimento dos pacientes no hospital, no acolhimento dos alunos na escola. Razão e emoção, pensamento e coração. Então, agora nós vamos fazer um intervalo, porque depois a gente